Jesus conhece os homens. Eu até falei um pouquinho sobre o Filho do Homem, porque nós vamos voltar nisso agora, tá bem? O último subitem do capítulo 2 é bem pequenininho, são apenas 3 versículos. Jesus conhece os homens. Isso quer dizer o quê? Que ele nos conhece. A gente não precisa nem abrir a boca. Ele vai saber nosso nome, vai saber tudo que nos aconteceu desde sempre. Vai saber, ele sabe, ele nos conhece um a um. A gente pode estar falando uma coisa, se estivermos mentindo, ele sabe? Sabe? Podemos dizer, Senhor, juro de pé junto. Perda de tempo? Não precisa isso com Jesus. Então, ele nos conhece. É nesse sentido que está o subtítulo. Então, vejamos lá no versículo 23. Quando estava em Jerusalém, Jesus, na festa da Páscoa, muitos creram no nome dele, ao verem os sinais que ele fazia. Então, ele curava? Curava. Ele fazia coisas em que esses sinais eram... Não tinha como negar que isso estava acontecendo. Então, por causa disso, eles creram. O próprio Jesus, porém, não confiava neles, visto que conhecia a todos. Ou seja, muitos dos que diziam, eu creio, Senhor, eu creio, ele não acreditava. Por quê? Porque era dito apenas com os lábios. Ele estava vendo que a pessoa estava dizendo, mas não estava sentindo. Então, aquilo não era verdade. Então, Jesus, porém, não confiava neles, visto que conhecia todos, e não tinha necessidade que alguém testemunhasse a respeito do homem, pois ele mesmo sabia o que havia no homem. Então, seja quem fosse, ele não precisava que ninguém testemunhasse sobre ninguém, ele conhecia a todos. Mas, aqui, quando ele diz, que ele vai dizer aqui, não é? Muitos creram no nome dele. E quando ele diz, não tinha necessidade que alguém testemunhasse a respeito do homem, pois ele mesmo sabia o que havia no homem. Ele não fala dos homens, perceberam? Ele fala do homem. O homem. Então, que homem seria esse? Do qual não seria necessário que se testemunhasse sobre, pois ele sabia o que havia nesse homem. Me deixou assim, em aberto. Pode ser que eu esteja errada, ok? Mas poderia ser a respeito de qualquer pessoa, mas poderia ser também a respeito dele. Não era preciso que ninguém testemunhasse, dissesse, porque olha, Senhor, eu creio que és o Messias. Mas se ninguém reconhecesse, era importante para ele, Jesus, que alguém reconhecesse que ele era o Messias? Não. Por quê? Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia o que ele estava fazendo ali. Será que isso tem algum paralelo conosco? Será que alguns de nós, às vezes, ficamos esperando que o outro valide a nossa vida? Realmente você é uma pessoa boa. Será que se a pessoa não disser isso, eu posso ficar em dúvida se eu sou uma pessoa boa? Que bom que você disse isso, porque às vezes eu não sei se eu sou uma pessoa boa. Isso pode acontecer? Isso pode acontecer. É interessante também, porque aqui pode estar envolvido o que temos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a fé remove montanhas, no capítulo que fala de fé. Temos lá que primeiro temos a fé humana, depois temos a fé divina. No que diz respeito à fé humana, e isso vai se dar também na medida em que vamos trabalhando o autoconhecimento, porque esse é um trabalho... pobrezinha Sayonara, você quer entrar na sala, querida? Tadinha. Olá, seja bem-vinda. Bom, eu vi a Sayonara e aí, onde eu estava? A fé humana e a fé divina, não é? Nós sabermos quem somos, se somos válidos ou não. Porque senão podemos criar dependências emocionais de outras pessoas que, por favor, me valide. Não é assim conscientemente, entendem? Mas isso pode acabar gerando uma insegurança, ou vir isto de uma insegurança interna, quando eu não creio muito em mim, quando eu não estou muito
vamos dizer assim, com a minha autoestima muito boa, né? De repente eu fiz algo ou aconteceu algo em que eu me coloquei em xeque diante de mim mesmo e a partir daí, mas será que eu sou uma pessoa válida? Será que isso? Será que aquilo? E aí eu quero saber do outro. E aí, você me valida? E o outro diz, claro, você é uma pessoa maravilhosa, importante, tal. Isso é bom? É muito bom. Mas isso também é um sinal de que a pessoa não está pronta para se validar, ela está insegura com relação a si mesma, não é? Então, é algo que vem junto com o autoconhecimento. Porque se eu me conheço, eu vou começar a perceber o meu lado sombra e o meu lado luz, não vou? O que eu tenho, os meus lados positivos e os meus lados não positivos. Mas esses lados não são positivos ainda, não é? Basta que eu trabalhe para que esses lados não positivos se transformem em lados positivos. Isto não quer dizer que nós somos ovelhas perdidas, como se diz, a ovelha negra, não é? Aquela coisa aquelas que não deveriam fazer parte do rebanho. Não existe isso diante do pastor que se mostra Jesus, não é? Jesus nunca falou de cor de ovelha, no sentido de positivo ou negativo, falou? Ele falou de ovelhas e falou de lobos. Jesus fala de ovelha e de lobos. Ele não distingue as ovelhas. Tanto não distingue que ele diz que se uma ovelha se perder, ele deixa as 99 e vai atrás da que se perdeu. Porque esta ovelha, não por ser XYZ, mas por ser a ovelha que se perdeu, ele fica feliz quando atrás, nos ombros, mais feliz pela ovelha que voltou para o redil do que pelas 99 que de lá não saíram. Então, nós somos as ovelhas do pastor, todos nós, de forma igual. Este é o homem, o espírito puro que veio entre nós como homem, como não homem, mulher, nada disso. Homem, alguém que veio até a forma carnal, para trazer pessoalmente a palavra de Deus. A palavra de Deus em Jesus é total, é absoluta. Eu e o Pai somos um. Por quê? Porque ele segue exatamente, porque é um espírito puro, isso nós sabemos. Mas ele está falando do homem, pois ele mesmo sabia o que havia no homem. E nós? Nós sabemos o que há em nós? Se não sabemos, podemos descobrir? Podemos. Esse é um processo importante de autoconhecimento, de nós percebermos os nossos lados difíceis, os nossos lados que nos facilitam, os lados viciosos, os nossos lados virtuosos, a fim de que utilizemos as nossas virtudes para melhorar os nossos, ou aquebrantar em primeira instância, domar em segunda instância, superar em terceira instância os nossos vícios, transformando sombra em luz. Vale a pena nós exercitarmos essa semana, nos observarmos, não termos medo do nosso lado sombra. Já foi muito maior. Isto é um consolo para todos nós em pleno século XXI, depois de 21 séculos da passada de Jesus aqui entre nós. E nós estamos em processo de progresso. E quanto mais observadores estivermos, melhor o processo se dará. Então, fica a proposta deste exercício de nós nos observarmos esta semana.